Salve rapaziada, Prozect na área, hoje vamos reagir a... Os 10 marinheiros mais fortes de One Piece ranqueados e explicados. Mas aí tem um ponto, né? Não é os personagens mais fortes, é os da marinha. Mas então, a gente tava com essa dúvida agora. A gente acabou de gravar um react, rapaziada, e a gente perguntou, pô, quem que será que seria o marinheiro mais forte? A gente ficou muito na dúvida, eu achei que era o Garp, ele achou que era o Kainu. E logo em seguida patrocinaram o vídeo, muito obrigado por esse patrocínio. Então, bora que bora descobrir agora. A marinha se tiver vídeo desse de todos os personagens, fazem também um patrocíniozinho, seria bacana, mas acho difícil ter mais. Eu acho que mesmo se tiver, vai ser teoria. Porque eu acho que não tem como afirmar atualmente quem é o personagem mais forte, tá ligado? Sim. Porque é aquela parada, o Shanks até hoje não mostrou o verdadeiro potencial. O Barba Negra a gente só pode especular também, então é difícil, tá ligado? Essa marítima militar que existe em todo o mundo de One Piece. Eles são também um dos 3 grandes poderes do mundo, ao lado dos Chichibukais que agora não existem mais, e também os Yonkous. Certamente, uma organização tão grande assim terá personagens que são incrivelmente poderosos. No caso, os Almirantes são um bom exemplo disso. Hoje vamos ranquear os 10 marinheiros mais fortes que a marinha já mostrou em One Piece, isso em todas as eras. Então é isso, sem mais delongas, sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo e bora pro vídeo. Se meu lábio estiver brilhando é porque eu passei manteiga de cacau. Vamos dar início com o nosso 10º lugar e temos o Kobe. Kobe é um dos personagens de One Piece que tem mau potencial para se tornar alguém realmente poderoso no futuro. Atualmente, mano, mas pô, eu acharia muito foda se o Kobe se tornasse o top 1 da marinha. Pô, o fato dele estar nos primeiros episódios de One Piece e no final, sonho, né, etc. Seria tipo, maneiro mesmo. O Luffy tem incentivado a pessoa que vai se tornar o cara que vai ser, tipo, o top 1 da marinha, é muito pica, tá ligado? Pica, tipo, ele se tornar o rei dos piratas e o Kobe se tornar, tipo... Eu não sei o que é o top 1 da marinha. Mas o que o Kobe tem de poder? Veremos, eu tô curioso, porque eu não consigo ver ele com força. De fato, né? O capitão da marinha que ascendeu esse posto rapidamente. Depois começou a treinar com o vice-almirante e herói da marinha, que é o Garp. E ele é praticamente a contraparte do Luffy, só que ao invés de pirata, ele é marinheiro. Até a Guerra dos Melhores, Marineford, ele era apenas mais um da marinha, mas depois de protagonizar a cena épica em que ele tenta parar o Akainu, e também após despertar o seu absurdo haki da observação, o Garp viu talento nele e começou a treiná-lo por conta própria. Atualmente ele possui uma força física e velocidade imensas, sendo sua velocidade alta até mesmo nadando, sendo um dos mergulhadores mais rápidos que existe na marinha, conseguindo até mesmo alcançar um torpedo embaixo da água. Obter um haki do armamento, mas o grande ponto forte aqui é seu haki da observação, que é extremamente avançado. É explicado que ele possui uma variante muito rara desse tipo de haki, que permite a seu usuário sentir pequenas mudanças no ambiente ao seu redor. Temos poucas informações sobre essa variante, apenas que atualmente em One Piece existem apenas 2 usuários que são o Kobe e o lendário Rayleigh, ou seja, dá pra imaginar que é algo bastante absurdo. Hoje a marinha confia em Kobe ao ponto de mandar à ilha de Amazon Line para participar da captura da Chichibukai Boa Hancock. E vamos de nono lugar com o Smoker. Também conhecido como Caçador Branco, o Smoker é atualmente um vice-almirante da marinha. É também um lutador muito habilidoso que foi um dos poucos marinheiros capazes de vencer o Luffy em um X1. Ele possui diversas habilidades e status físicos sobre-humanos. Sua força, velocidade e resistência são muito aprimoradas, e ele possui um domínio muito eficiente do haki da observação e haki do armamento. Smoker também é um usuário de Akuma no Mi, sendo a Moku Moku no Mi, que é uma fortíssima e rara logia que permite que ele crie, controle e se transforme livremente em fumaça. Com esses poderes, ele consegue feitos incríveis como conseguir entrar em locais bastante minúsculos, e isso serve muito bem para espionagem. Consegue voar virando fumaça e também se mover em velocidades absurdas. Vale lembrar que ele também consegue mudar a densidade da fumaça para solidificá-la quando quiser. Caraca, roubado. Vamos de 8º lugar com o X-Drake. Aposto que isso aqui é uma surpresa para muitos, mas sim galera, o X-Drake faz parte da marinha, sendo o capitão das forças especiais secretas, ou então conhecido como SWORD. Grupo que o Kobe também faz parte, tecnicamente ele age como um espião disfarçado de pirata. O X-Drake possui habilidades incríveis e também tem muito conhecimento tático, sendo um estrategista de primeira. Pra gente ter noção, ele foi capaz de parar a briga do Killer vs Uroui, que são 2 supernovas com apenas um movimento. Sua força e velocidade também são muito altas, tanto que ele foi forte o suficiente para se tornar um contra-almirante da marinha. É dito também que sua esgrima é muito boa, sempre lutando com um florete e um machado de 4 lâminas, e pode usar o haki do armamento também.
Outra coisa que o torna muito perigoso é sua Akuma no Mi. O X-Drake possui uma zona ancestral tipo carnívora, sendo ela Ryu no Mi modelo Alossauro, que permite ele se transformar completo ou parcialmente nesse dinossauro. Quando transformado, sua força que já era muito alta se torna imensurável, e sua resistência também se torna bastante fortificada. Um projeto de Kaido. Nosso sétimo lugar pertence ao Ryokugyu. E já o Ryokugyu é um dos novos 3 almirantes da marinha que foi recrutado pelo mesmo processo de Fujitora, chegando à marinha para suprir os espaços deixados pela saída de Aokiji e a promoção de Akainu. Durante muito tempo, até mesmo a aparência de Ryokugyu era desconhecida, sendo que na verdade conhecíamos apenas a sua silhueta, até que ele finalmente teve a sua aparência total revelada. Naturalmente, o Ryokugyu é absurdamente poderoso, porém depois da revelação de seus poderes, é provável que ele seja um dos personagens mais poderosos que já vimos em One Piece. E já o seu nome pode ser lido como Touro Verde, e é de se imaginar que essa cor tem a ver com seus poderes, e isso foi confirmado em um ano quando ele demonstrou uma grande flor em suas costas, que estava girando fornecendo hélices para ele se locomover voando. E já ao chegar em um ano, é possível notar que seu caminhar gera pequenas folhas e flores, e isso tinha a ver com a sua Akuma no Mi, que é uma logia incrivelmente poderosa chamada de Mori Mori no Mi. E já o Ryokugyu pode transformar os seus dedos em galhos de árvores bastante moldáveis e serem resistentes e perigosos ao ponto de perfurarem toda a tripulação de Kaido, e já isso incluindo nomes de piratas fortíssimos como Queen, Jack e até mesmo King. E os poderes totais de Ryokugyu não foram exibidos ainda, sendo que tivemos uma pequena amostra do seu poder, mas é certo que ele é usuário de Haki, assim como os demais almirantes, mas como não temos mais informações, ele fica em 7º lugar nesse vídeo. Nosso 6º lugar vem chegando com o Fujitora. Issho, mais conhecido como Fujitora, é atualmente um dos almirantes da marinha. Como já explicado, ele foi recrutado para suprir as vagas deixadas pelo Akainu e Aokiji. Fujitora tem tudo para ser um dos melhores membros da marinha. Ele carrega consigo a famosa justiça cega, ou seja, a justiça que não vê classe social ou tem seus privilegiados, sendo justa independente dos lados. É dito também que Fujitora é um homem cego, mas ele não nasceu assim, mas sim ele próprio se cegou para não ter que ver novamente a maldade que um dia ele já viu. Sendo um almirante, ele é definitivamente um monstro em questão de poder e luta. É também um líder nato, sempre dando ordem a milhares de marinheiros de baixo nível. E dentro da marinha atualmente, o Fujitora é certamente um top 5 mais fortes. Sua força e velocidade são absurdas e suas capacidades físicas são impecáveis. E também tem uma resistência colossal, como quando o Luffy deu um soco, isso com Gear Third direto em seu rosto e ele praticamente não sentiu nada. Fujitora possui uma Akuma no Mi, sendo uma paramestre chamada de Zushi Zushi no Mi, ou então a fruta da gravidade, uma das 10 frutas mais poderosas que existem em todo One Piece. Ele consegue manipular a gravidade em estágios tão absurdos que pode atrair meteoros para a Terra e jogá-los em seus alvos. Tá brilho. Pô, forte candidato para seu favorito, hein, mano. Continuando, e vamos para o nosso 5º lugar e temos o Kizaru. Agora finalizando o último dos almirantes, o Borsalino, também conhecido como Kizaru, é atualmente o almirante mais poderoso dentro da marinha. É também o único membro que ficou da antiga triade de almirantes. Kizaru já protagonizou momentos incríveis em One Piece que provam toda a sua força. Ele venceu o Arlong e tacou o terror em todos os Mugiwaras no arquipélago de Sabaody, bem como amassou cada um dos supernovas que estavam naquela ilha também. Tivemos até sua frase que ficou muito famosa: "Você por acaso já tomou um chute na velocidade da luz?" E sem contar combates mais difíceis contra o Marco e o próprio Rayleigh. A verdade é que Kizaru é literalmente um monstro. Possui o haki do armamento bastante bem feito, domina todas as técnicas de luta da marinha, tem decisão tática e pensa rápido. Tudo isso aliado à sua insana Akuma no Mi Logia, que é a Pika Pika no Mi, ou a Fruta da Luz, tal fruta que permite que ele crie, controle e se transforme livremente em luz. Com isso, Kizaru consegue feitos como se mover na velocidade da luz através de reflexão, o que, sendo sincero, é muito forte. Caraca, mano, que roubado. Vamos de 4º lugar com Kong. Chegamos agora a um dos membros mais enigmáticos da marinha. O Kong atualmente é o comandante-chefe do governo mundial, mas antes ele era um almirante de frota na marinha, que é um cargo que supera até mesmo os almirantes. Tudo isso aconteceu durante a época que Gold Roger estava fazendo seu nome nos mares como Rei dos Piratas, e ainda tinham nomes monstruosos como Garp e Sengoku na marinha, e ainda assim Kong era o seu superior. Temos também pouquíssimas informações sobre esse homem, então temos que imaginar o quão forte ele era. E parando para pensar, se na época do Roger ele já era um almirante de frota, talvez na época de Shebeck ele fosse um almirante.
Então imaginem quantas lutas absurdas contra piratas absolutos ele não travou durante sua vida toda, e ainda está vivo pra contar a história. Mano, essa frota aí do Shebeck, você tá louco. Abrindo nosso pódio, e temos o Akainu em terceiro Akainu lugar. aí, filho. Esse que é um dos personagens mais polêmicos e odiados de todo One Piece. O famoso Sakazuki, que é mais conhecido pelo seu apelido de Akainu. Atualmente é o almirante de frota da marinha, porém antes disso ele foi um dos almirantes originais. O Akainu segue a famosa Justiça Absoluta, que basicamente é uma justiça que faz o que tem que ser feito, independente das baixas ou da destruição. Por exemplo, se o Akainu precisar explodir uma ilha inteira com milhares de pessoas inocentes, isso para matar o Luffy, ele vai fazer. E apesar dos pesares, temos que concordar que o Akainu é sim muito poderoso. Ele possui um haki do armamento muito poderoso, e possivelmente também tem um haki da observação e quiçá o haki do rei. Suas habilidades de luta são tão refinadas e poderosas que o Akainu foi capaz de ferir gravemente o Barba Branca. Eu tenho a forte convicção que o Garp é o primeiro, mas o homem mais forte do mundo, e personagens como Jinbei e o Marco sofrendo suas mãos também. O Ace teve seu triste fim, e o antigo almirante Aokiji, depois de lutar durante 3 dias e 3 noites contra o Akainu, também foi derrotado, saindo em cima de suas pernas da luta. O Akainu possui uma Akuma no Mi do tipo Logia, sendo que a sua Logia é considerada o maior poder ofensivo que existe na obra. É a Mago Mago no Mi que permite que ele crie, controle e se transforme livremente em magma escaldante. E é uma fruta que dá possibilidades ímpares para o Akainu e torna ele uma máquina de destruição. Agora o nosso segundo lugar pertence ao Sengoku. Apesar de atualmente estar aposentado, o Sengoku Buda foi um dos maiores nomes que já passaram pela marinha durante toda a sua história. Sério galera, esse cara é muito sinistro. Ele foi um almirante e ascendeu o cargo de almirante de frota posteriormente. É dito que Sengoku era tão forte que era um dos pouquíssimos homens na Terra capazes de lutar de igual para igual contra o rei dos piratas Gold Roger. Em seu auge, Garp e Sengoku criaram um legado e se tornaram lendas. Até hoje a marinha ganha novos recrutas graças a seus feitos que viraram histórias e se espalharam pelo mundo inteiro. Sendo um almirante de frota, ele tinha poder absoluto sobre todos os marinheiros abaixo do seu rank. Podia convocar um Buster Call, conceder ou retirar títulos de Chichibukais, e era alguém muito respeitado também. Cara, ele lutando com um Kaido aqui, pô, não imaginava que o Sengoku era forte no nível de lutar com o Gold Roger, não. Pra Sabia mim que ele era tipo top 15 da marinha, assim, tipo, se eu tivesse que chutar. Não, eu chutaria um top 10, mas tipo assim, não botaria ele, porra, nesse nível de, caralho, Gold Roger, tá ligado? Eu achei que ele era pica nível Akainu, tá ligado? Pra mim ele era mais fraco. Eu achei que ele era tipo o mesmo nível. Akainu era top 1 da marinha. Vamos ver, eu acho que é o Garp, tá ligado? Com certeza, eu acho que é o Garp. As capacidades físicas eram totalmente incríveis. Ele tinha domínio praticamente total do haki da observação, haki do armamento, e era um dos poucos marinheiros que tinha o famoso haki do rei. Não parando por aí, o Sengoku possui uma Akuma no Mi Zoan mítica, que são as frutas mais raras e poderosas de One Piece, sendo a sua Hito Hito no Mi modelo Daibutsu, que permite que ele se transforme em uma gigantesca estátua de Buda. Sua Akuma no Mi é extremamente poderosa e podia ajudar em diversos momentos, mas ainda assim, os marinheiros disseram que nunca tinham visto Sengoku usar esse poder, até o dia da Guerra de Marineford, ou seja, o cara é muito brabo. E agora finalmente temos nosso primeiro lugar com o Garp. O famoso Monkey D. Garp é uma real lenda viva no mundo de One Piece, pai do revolucionário Dragon e avô do Luffy. O Garp é literalmente a definição de cai pro soco da história. Ainda assim, mesmo com todos os seus feitos pelo mundo, o Garp se manteve como vice-almirante da marinha, isso porque ele recebeu diversos convites para se tornar o almirante da marinha, porém o almirante deve proteger diretamente os Tenryubitos e o Garp se recusava prontamente a fazer isso. Durante seu auge, o Garp era possivelmente o maior rival do Gold Roger. Ambos lutaram tantas vezes, um contra o outro e quase viraram amigos. Como seus maiores feitos, o Garp foi capaz de amassar a cabeça do Don Tindião para sempre com apenas um soco. Sendo que Don Tindião estava em seu auge e era dito que sua cabeça tinha potencial para partir o continente ao meio. O Garp travou diversas lutas contra o Chique também, e foi capaz de prendê-lo em Impel Down. Mas sem sombra de dúvidas, seu maior feito foi ter enfrentado ao lado de Gold Roger os famosos e temidos Piratas Rocks. Os Piratas Rocks, pra quem não sabe, era a mais forte tripulação pirata do passado antes do Roger aparecer. Eles contavam com a Big Mom, Kaido e o Barra Branca no mesmo time, e sem contar o lendário Shebeck. E ainda assim, Garp e Roger venceram todos eles. Caraca, que o Garp havia falado do incidente de God Valley, porque ele teve que se aliar um pirata para vencer, dizendo que queria ter vencido todos ali sozinho. E por fim, sabemos que o Garp tinha aquela cena ali, tipo, o Gold Roger ele tava igualzinho ao Ace, né? Sim.
Nossa, era o Ace, a Até lata a do Big Ace. Mom tava bonita, né? Que você viu? Ela novinha era bonita, mano. Caraca, ele é a lata do Ace, né? A toa que é pai, mano. Cê é louco. なかった悪の進撃を海軍中将カープという男が止めた Caraca, e acaba o vídeo em corte seco. Pô, mano, o Oda tinha muito o que fazer um filme de One Piece sobre essa época do Shebeck aí, mano, os Piratas de Rocks. Aí, ó, Caralho, vídeo aqui. mano, cinema. Os mais poderosos vivos atualmente. Depois. Ó, merece tem um vídeo aí, trazer. patrocínio, hein, rapaziada. Por esse vídeo aqui, muito obrigado pelo patrocínio. Cara, veio num momento perfeito, juro. A gente acabou, literalmente, o vídeo antes desse, a gente começou a se perguntar, cara, quem que é o marinheiro mais forte da marinha? E eu nem lembrava que esse era o vídeo que a gente tinha pra gravar depois. É, também não, loucura. tá ligado? A gente só adicionou, né, que patrocinaram o Live Pix, mas eu nem tinha visto o título ainda, né? Então é os marinheiros mais fortes, cara. E deu a lógica, né? Obviamente seria o vô do Luffy, todo mundo fala dele como o herói da marinha, o mais lendário. Se não fosse ele, eu ia ficar muito surpreso, tá ligado? Sim. Porque o cara é realmente forte. Sempre que fala dele, ele tá enfrentando algumas lendas vivas. Inclusive, pô, dá aquele medinho lá dele ter morrido naquela luta com a Aokiji, né? Que a gente ficou no outro react, mas aparentemente a rapaziada explicou que não, né? Pô, não é possível que o Aokiji ia matar ele. Agora que eu tô sabendo do poder dele, pô, não tem como, tá ligado? Então, caraca, mano, mas eu fiquei muito surpreso com essa informação de que, pô, ele e o Gold Roger enfrentou toda a tropa do Shebeck, que caralho, ele é só os Yonkou mais o Shebeck, né? Que eu nem imagino quão forte é o Shebeck, né? Mas O bagulho foi louco. se ele era líder de Barba Branca, Kaido e Big Mom, o cara não era pouca bosta não, hein, velho? Papo reto mesmo. Quem venceria num X1 sincero, hein, rapaziada? Shebeck ou Gold Roger? Mas, tipo assim, eu quero saber agora os fatos. Foram uns 4 mesmo. Tava junto o Shebeck e eles lutaram com o Gold Roger e o Garp. Porque pelo que me passaram, na verdade, né? O que me falaram nas lives, inclusive, foi que, na verdade, o Gold Roger mais o Garp enfrentaram o Shebeck sozinho. Então, tipo, esclareçam isso aí, tá ligado? Que até onde eu sei, o Shebeck é tripica no bagulho, filho. Então, O Shebeck nessa época aí era como se fosse, mano, o pica das galáxias. Não sei se o Gold Roger já era o rei dos piratas nessa época, né? Ou se tornou após isso. Mas maneiro, cara. Um vídeo aí bem esclarecedor, né? Sim. Agora sabemos que o Garp é o top 1, não tem como. Não tenho mais dúvidas sobre os marinheiros. E, mano, o Kizaru, tá ligado? A gente não viu muita coisa dele, mas eu já tinha. Ele tem aquela carinha daquele personagem que eu vou odiar, Otário, tá? sim. Nossa, só a carinha dele já me deu raiva. Papo E olha que eu reto. não vi ele fazer nada, mano. Mas só a Eu carinha concordo. dele. Mas é isso, rapaziada. Vocês gostaram do react? Deixe seu like, rapaziada. Se gostaram do vídeo, deixe seu like. Se inscreva, não gaste 5 segundos da sua vida. É de graça, vocês ajudam demais a gente. Então, pelo amor de Deus, coisa rápida, botãozinho vermelho aí embaixo. Deixe nos comentários pra você qual é o personagem mais forte dos animes. Dos animes não, do One Piece. E patrocinem também, se quiserem patrocinar, olha a descrição, tem passo a passo escrito, tem vídeo auto-explicativo, vocês dão uma moral gigantesca pra gente. Se não tá moscando, clica no vídeo que tá aparecendo aqui. Até o próximo react.